Mas aqui o podcast está em alta, a gente fala de assuntos aí que está em alta, e no momento aí que tá pegando essa cassação aí daquele Arthur Duval, deputado de São Paulo, conhecido como Mamãe Falei, né? Nossa, a gente já citou algumas vezes. Mas veja, eu acho que essa situação é emblemática, certo. Porque se acontecesse com outro deputado, sim, claro, tudo seria muito grave, sim. Mas ele é um deputado da mídia, um deputado que tem o seu programa e ele tem aquele jeito, mamãe falei, quer dizer, eu falo mesmo. Aí eu não ia falar, agora falei, né? E tal. E aí, de repente, ele fala coisas que surpreenderam o seu próprio eleitorado, surpreenderam todo mundo e chocaram. E se a Assembleia não tomar uma decisão, ela cai no descrédito, quer dizer, a classe política cai no descrédito. Sim. Eu até posso imaginar, não sei em que grupo que ele falou isso, e até fico pensando até nisso, né? Que grupo era esse que ele falou isso? E os caras também, que amigaços que foram dele, né? Era um grupo do futebol, aparentemente, né? A gente sabe que rola coisas pesadas no grupo do futebol, e eu pensando nos amigos também. Entendeu? Não, em temperaturas normais, isso poderia até ser considerado assim, normal. Só que o problema foi o seguinte, ele foi para a guerra da Ucrânia, né? E a situação de flagelo, né, meu? Exatamente. E foi também mês da mulher, né? Falar um negócio desse é complicado. Mas, você imagine o que saiu essa semana aí, que os garimpeiros estavam trocando por alimentos, sexo e serviços sexuais com as mulheres no garimpo que estavam em situação de miserabilidade. Certo. Quer dizer, não tem, cara. Uma pessoa em situação de sofrimento, qualquer abuso não pode ser considerado nem aceito. A gente já não tem que aceitar abuso nenhum, nem violência nenhuma. Temos que ser contra tudo isso. Inclusive, eu fiz um projeto de lei. E é um projeto que eu fui num programa de rádio, de uma outra emissora, e o cara bateu boca comigo que ficou até... Quase nós tivemos que nos levantar ali no estúdio. Que é um projeto de que se, em um determinado estabelecimento, o proprietário presenciar o ato de violência contra a criança, contra a mulher, contra o idoso, contra o deficiente, o portador de deficiência, que ele tem que denunciar. Ele tem que denunciar. Se ele não denuncia, ele pode depois ser multado por isso. Porque ele viu, não tomou providência no estabelecimento dele. Porque o correto é que todo cidadão, quando vê um ato de abuso, né, tome providência. Ligue para alguém, ligue para a polícia, tome providência. Mas você não pode obrigar. Agora o cara é dono, vê a situação. Aí o cara fala, mas e daí a criança está aprontando, o cara resolve bater na criança, quem que vai reclamar? Fala, vai reclamar o dono, ele tem obrigação, porque a violência não pode ser aceita em caso nenhum. É o caso do Mamãe Falei. O que ele falava ali era um ato de exploração. Se ele ia mesmo fazer aquilo, se aquilo era uma piada, eu não tenho como avaliar. Mas uma vez feita, ele tem que ser responsabilizado pela posição que ele tem. E ele vai ser responsabilizado. Agora, qual é o tamanho dessa responsabilização, nós vamos descobrir. Então, isso que é uma coisa assim, que nem eu também registro aqui a minha repulsa, né? A afirmação que ele fez, a tudo que foi, né? Foi muito emblemático de fato, né? Foi uma coisa assim que, né, completamente abominável assim, né, no que ele fez, numa situação ali que nem refugiadas, né? Tava na guerra da Ucrânia, etc. Só que o problema, agora tá tendo a cassação dele, né? E aí, tipo assim, em relação à cassação dele, qual que é a sua opinião? Eu penso que no caso dele, é aquilo que eu falei, ele sendo um profissional da comunicação e que se elegeu nesse caminho de falar as coisas dos outros,
tinha que ter tido um cuidado muito grande. Além de que ele não só cometeu um abuso contra a mulher, mas um abuso racial também, né? Porque ele falou assim, só tem essas loiras aqui de olho claro, quer dizer, as outras mulheres eram o quê? Inferiores. Então ele abusou da comunicação, ele que é um deputado que domina a comunicação e que se elegeu com uma votação surpreendente exatamente por falar as coisas. Sim. Pois é, então ele deveria ter tido esse cuidado, ou pelo menos ele demonstrou quem ele era e as pessoas não conheciam. E aí eu acho que a punição para ele tem que ser uma punição proporcional à função que ele tem de comunicador. É complicado, né? Porque se você analisar um pouco a postura dele, tipo assim, se acontecesse com outra pessoa o que está acontecendo com ele agora, ele seria a favor da cassação. Não, porque ele tem esse perfil, assim, e ele fala de um jeito que ele ia moer a pessoa, ia acabar com a pessoa. Mais do que tudo, porque é do jeito dele. Sim. Agora, se fosse numa outra situação, uma pessoa que fez uma brincadeira, também deveria ser punida igualmente. Sim. Igualmente não, também deveria ser punida. Mas a pessoa que não é da comunicação, ela não tem esse perfil, ele tem. E aí é uma questão de exemplo, né? Sim, exatamente. Que os outros deputados... aquele caso daquele deputado também de São Paulo, que depois de uma festa que tinham tomado lá, resolveu pôr a mão nas costas da deputada. Vocês viram isso? Não é? Eu não lembro o nome dele, mas ele também... Depois, não foi isso, foi aquilo. Sim. Não é? Então... Tem que pensar. Tem que pensar, né? Tem que pensar. A liturgia do cargo exige muitas coisas, né? A gente apanha muito por isso, sabe? Mas eu penso que... Eu na Câmara, defendo muito a questão do regimento. Porque o regimento ele é o instrumento que capacita as pessoas a terem direitos iguais. Certo. Quando alguém começa a fugir do regimento, ela quer dominar a opinião do outro, que igualmente foi eleito e igualmente tem os mesmos direitos. Certo. E às vezes isso me incomoda, porque a pessoa, não conhecendo isso, começa a criar discussões particulares, né? Em vez de discutir os problemas da cidade, começa a querer discutir situações particulares. Isso tem acontecido exatamente porque nós passamos um tempo, mas eu acho que agora com muita coisa boa, como tá em alta esse podcast, exatamente por isso, tem surgido muita coisa boa, mas muita gente se promoveu fazendo muita coisa que não é tão boa. Mentindo, inventando, difamando, e isso é terrível.